Então, retomando o nosso trabalho com o tema leitura na escola. Como diz Cunha, ano de 2000, com Monteiro Lobato é que tem início a verdadeira literatura infantil brasileira. Sem dúvidas, ele teve Lobato como seu principal escritor, o qual apresentava histórias que envolviam principalmente as crianças que liam os contos, envolvendo-se de forma interativa. Lobato trouxe diversidade tanto em gênero quanto em orientação. Ele fez com que suas obras fossem educativas, fazendo com que as crianças aprendessem coisas úteis com elas e que se utilizassem algo de bom no seu cotidiano, contribuindo para o seu desenvolvimento no meio social. Uma das características do Monteiro Lobato é, como diz ali, é usar crianças, né? Porque todas as histórias do Monteiro Lobato têm uma grande variedade de crianças e ele brinca com isso, né? Porque igual lá do sítio tem A Narizinho, a a Nariz. Emília, o Pedrinho, né? Então, os Os personagens que personagens. participam da história geralmente são crianças, né? Elas são bem atuantes nos contos que ele produziu. E isso chama a atenção das crianças, porque eles querem algo parecido com eles, né? Para eles se imaginarem naquela história, né? Então, utilizando-se desse marco, o qual o Lobato é o grande incentivador da leitura, é que todos os profissionais têm um grande aliado para despertar o hábito de ler nos educandos. Mas isso não é tão fácil, pois a grande maioria não está habituada a ler frequentemente. Na maioria das vezes, é imposta às crianças e aos jovens a leitura, com a ideia de que a mesma fará bem a eles, sendo que muitas vezes a obra lida não lhes diz nada. De acordo com isso, fazem a leitura por obrigação e para serem avaliados. Segundo a visão de Cunha, 2000, professores adultos exigem leitura, sendo que os mesmos não leem. Muitos adultos pensam que as crianças precisam da leitura para tornarem-se pessoas críticas e ativas na sociedade. No entanto, cabe a eles incentivar esse hábito, mas nem sempre isso ocorre, pois querem que as mesmas leiam, sendo que os próprios não fazem. Como a gente falou, não adianta nada o professor querer que o aluno leia, se o próprio professor não lê, não tem o gosto pela leitura, não demonstra para seus alunos a importância. Fala que é importante, mas não demonstra essa importância. Fala por falar. Aí os alunos se sentem que eles têm que ler só para serem avaliados ali, né? Não precisa eles gostarem daquilo que eles estão lendo, né? Que muitas vezes eles lerem, mas se perguntar o que a história contou, eles não vão saber te contar porque eles só leram. Eles não tiveram aquele gosto de prestar atenção naquela história que realmente eles estavam lendo, né? Realmente, aquela passadinha de olho. Eles dão uma passadinha de olho porque o professor pediu para a prova. Não, eu só vou ler. O professor pediu, vai cair na prova, então eu vou dar uma lida bem rapidinho, só para mim saber o que vai cair, qual que é o assunto. Mas realmente não vão a fundo daquilo lá. No entanto, cabe a elas incentivar esse hábito, mas nem sempre isso ocorre, pois querem que as mesmas leiam, sendo que os próprios não o fazem. É realmente isso, né, que a gente falou. Enquanto a leitura fizer parte do nosso cotidiano, ela trará prazer e desprazer em nossos alunos. Quando nós adultos não gostamos de um determinado livro, imediatamente deixamos de ler, deixando de lado e na maioria das vezes buscamos uma nova leitura, a qual nos agrade. Infelizmente, isso não ocorre com os alunos. Às vezes, muitos professores exigem que todos façam a leitura por completo, pois seu objetivo posterior é avaliá-los. Realmente, isso já aconteceu até comigo, porque a gente se sente obrigado a ler aquilo, né? Por mais que seja uma leitura chata, que a gente não goste, mas a gente tá sendo meio que obrigado, né?
Então, eu acho assim que tem que tirar um pouco disso, né? Deixar que os alunos peguem e vejam o que eles querem ler, né? É igual com os adultos, que começa a ler um livro, esse livro tá muito chato, não gostei. Pega e vai lá e troca e começa outro. Esse aqui eu gostei, esse eu vou continuar. Então, dê essa oportunidade aos alunos também, né? É deixar eles usarem da liberdade que lhes foi dada, né? Porque se a gente, adulto, o professor, tem esse direito de trocar, fazer essa troca, eu não gostei desse livro, tá? Vou escolher outro. Assim, a gente precisa dar essa liberdade para o aluno, de escolher o que ele quer ler, né? Claro que você não vai deixar ele fugir totalmente do assunto ali, mas dá várias opções de escolha para que ele use sua liberdade, escolha o que ele realmente quer ler. Porque se for obrigado, uma coisa chata mesmo, aí o negócio não vai para frente. O processo da leitura se dá, portanto, com tropeços e às vezes com alegrias, mas sempre à margem da escola. Sua especialidade e sua preocupação é avaliar, e na melhor das hipóteses, durante a leitura do aluno, o professor está ocupado em criar avaliação que dê menos chances de burla. O menino tem de ser discriminado pela prova. Analisando-se as escolas com relação à leitura, elas não proporcionam ao seu aluno uma leitura prazerosa, na qual ele se sinta atraído pelo que está fazendo. Alguns professores não devem apenas preocupar-se com a forma de avaliar o aluno, e sim se ele está aproveitando o que está lendo, mas de forma que não esteja sendo obrigado. Deve-se criar momentos e atividades que tornem o livro uma fonte de prazer e enriquecimento, um desafio saudável para o aluno, e não uma obrigação, uma ameaça, validando notas, assustando o leitor, fazendo com que ele deixe a leitura de lado. Durante os dias que durarem a leitura, o aluno estará solitário, com seu prazer ou desprazer, com suas dúvidas, com uma vontade de pelo menos tentar outro livro, se o qual estava lendo não o agradasse, tendo assim liberdade para escolhê-lo. Como a gente falou, dá realmente essa liberdade para o aluno escolher. Se aquele livro não está sendo agradável para ele, dá a oportunidade dele escolher outro que o agrade. É aceitável e aprovado que a criança, na sua fase de desenvolvimento, deve ter acesso a diferentes tipos de leitura, aquelas que são mais fáceis e as que são mais difíceis, conseguindo ultrapassar seu limite de compreensão e desenvolver suas habilidades. Em cada fase de desenvolvimento, a criança estará desenrolando a capacidade de vencer os obstáculos que lhe foram apresentados. Com o sucesso da resolução de seus problemas, estará pronta para novas buscas no mundo da leitura, pois com esse contato estará se socializando no meio em que vive. Além disso, psicologicamente, não se justifica o estilo pueril. Sabemos que quando está desenvolvendo suas habilidades de leitura, a criança precisa de dois tipos de livros: os que estão exatamente de acordo com o seu adiantamento e outros com um pouco mais avançado. Ela cresce exatamente na medida em que vence todos os novos obstáculos. Essa dose progressivamente maior de dificuldades é que na leitura, como em todas as atividades educativas, faz o aluno sentir-se interessado, empenhar-se, resolver o problema e desenvolver-se. É a grande lição de Milukam. Ensinar é desafiar. Então, primeiro a gente disponibiliza livro de fácil leitura, fácil compreensão, e a criança, por conta própria, ela vai buscando cada vez mais os livros com um pouquinho mais de dificuldade,
para ela própria ir vencendo os desafios e os obstáculos criados para ela, né? Então, é preciso deixar essas fases acontecerem naturalmente, porque se você for tentar pular de um livro fácil diretamente para um livro mais complexo, a compreensão dessa criança, o aluno, o jovem, vai ser bem dificultosa, vai ser bem difícil ele compreender, porque pulou fases. Então, devagar, naturalmente, a gente chega lá. A ilustração também desempenha um papel importante nos livros, para as crianças que não sabem ler, pois é através delas que a criança compreende a história. Porém, a ilustração deve ser bem elaborada e bem distribuída no espaço, para que ela observe. Perdão, gente. Então, a imaginação, você tem que usar a imaginação, foi isso que a gente falou, né? Que quando não sabe ler, ela quer imagens, então, né? Então tem que aprender a passar essas imagens dos livros, né? E o autor, quando vai criar o seu livro sem escrita, apenas com imagens, ele precisa pensar muito bem os detalhes, a imagem precisa estar bem esclarecida, bem detalhada, porque a criança, quando ela olhar aquela imagem ali, o imaginário dela vai entrar em ação e ela própria vai começar a criar a história. Então ela vai olhando imagem por imagem, vai imaginando, vai criando a história no seu imaginário. E assim a história vai criando vida, vai andando. Ao professor cabe o detonar das múltiplas visões de cada criação literária, sugere, enfatizando as variadas interpretações pessoais, porque estas decorrem da compreensão que o leitor alcançou do objeto artístico em razão da sua percepção singular do universo representado. Cada pessoa possui um limite de compreensão de um determinado texto e cabe ao professor, enquanto mediador de conhecimento, a obrigação de compreender as ideias de cada um, respeitando-a e valorizando, desde que ela seja compatível com o que está sendo pedido. Então, sempre reforçando que o papel do professor é de mediar, ouvir as opiniões, ouvir a ideia do aluno sobre aquele determinado texto. Claro que não vai deixar ser uma ideia totalmente oposta, contrária àquilo que ele leu, mas deixar ele expor as opiniões dele e a compreensão do que ele acabou de ler. Não é atribuição do professor apenas ensinar a criança a ler corretamente. Se está ao seu alcance a concretização e expansão da alfabetização, isto é, o domínio dos códigos que permitem a mecânica da leitura, e ainda tarefa sua emergir do deciframento e compreensão do texto, através do estímulo à verbalização da leitura procedida, auxiliando o aluno na percepção dos temas e seres humanos que afloram em meio à trama ficcional. O papel do professor não é ensinar o aluno a ler apenas por ler, mas sim incentivá-lo a buscar novas metas de conhecimento para seu intelecto, fazer com que compreenda o que está sendo analisado, deixando-se levar para o mundo da ficção. Então, não é ler por ler mesmo, né? Você tem que entrar realmente naquela história, né? Deixar-se levar por aquela história. Entender o que você está lendo, né? E deixar que tanto a história que o real entre em contato com a ficção, que os dois trabalhem juntos. Então, nosso próximo tema, estimulando a escrita. A expressão da escrita é tida como um dos mais antigos meios de comunicação, pois é através dela que seus possuidores deixam registradas suas produções para posteriormente servirem de auxílio a outros. É com a leitura que começa a desenvolver a escrita.
pois quando ela está efetuando a leitura, também está assimilando o seu conhecimento e a parte escrita, e com isso a criança pode utilizar-se também da audição e do visual. Vale ressaltar que é durante a escolaridade que a criança descobre que existe o mundo da escrita, um mundo social, cultural, econômico, industrial da escrita. Elas precisam ser capazes de representar a si mesmas, para posteriormente interpretarem um romance, uma crônica, uma receita e os mais variados meios de comunicação escrita. E ainda é necessário que as crianças tenham consciência como leitoras e também como produtoras de que a escrita não se limita apenas num espaço de papel, mas sim em um mundo de palavras cheia de emoções, criações e imaginações. Então, através da escrita aí, a criança consegue perceber que aquele autor, aquela pessoa que escreveu determinado conto, crônica, fábula, ela está expondo ali o que ela estava sentindo. Os sentimentos das pessoas, elas se expressam através da escrita. E como falou ali, realmente as crianças elas têm mais uma noção desse mundo da escrita quando elas entram para a escola, né? Porque lá que eles vão ter, na verdade, mais variedades, né, de escrita. Porque na casa talvez os pais não passem, né, não tentem ensiná-los a isso, né. Aí quando eles chegam lá, eles querem aprender a escrever para poder se expressar também, né. Como o nome, eu quero aprender a escrever meu nome. Aí já vai pegando e já vai dando uma continuidade, né, para as próximas fases que vai vir. E o crescimento da criança se faz por essa imersão no universo da palavra escrita. E seu desenvolvimento intelectual pode ser medido através de sua habilidade de verbalização dos conteúdos assinalados durante sua educação formal. Expressão escrita e domínio de hábitos de leitura distinguem o indivíduo superior, submetendo e estas atividades os outros meios de apropriação da realidade. Se a leitura é, sobretudo, a compreensão dos outros, a escrita é. No entanto, a compreensão do próprio sujeito, pois ao ler um texto, está se internalizando as palavras do autor, e ao escrevermos, deixando marcas as quais a qualquer tempo pode-se ler, reler e refletir, melhorando sempre nosso modo de ser. A relação que existe entre a leitura e a escrita é um processo de construção e interpretação do que se lê ou se escreve. Realmente, você tem que aprender a escrever, porque daí você vai ler aquilo que você escreveu ali, né? É um processo de interpretação. A epígrafe do texto de Zilberman, 1985, escrita é auto-estranhamento. Sua superação, a leitura do texto é, pois, a mais alta tarefa de compreensão. Vem ao encontro dessas ideias dispostas. Em relação à linguagem escrita, podemos pensar que a criança, mesmo antes de ler e escrever as primeiras letras, já participa ativamente dos processos envolvidos nesta aquisição. Ela percebe, analisa, formula hipóteses sobre a leitura e a escrita, a que está exposta ao seu cotidiano. É até inadequado imaginar que uma criança em idade pré-escolar não tenha competência e condição de aprender diversas características da própria comunicação gráfica. Quando a criança entra em contato com a escrita, ela passa por 4 etapas para que ocorra a aquisição da mesma, sendo elas pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético.
Então, para a criança chegar totalmente ao processo da escrita, ela precisa passar por esses 4 níveis aí. O pré-silábico, o silábico alfabético, o silábico E o alfabético. e o alfabético. Então, no nível pré-silábico, pode-se observar a presença de produções gráficas, a qual não existe correspondência entre a grafia e o som. A criança não consegue utilizar a quantidade de letras para representar o que se quer escrever. Portanto, a criança não se utiliza uma palavra escrita para simbolizar graficamente um objeto. Já a etapa silábica é determinada quando a criança pode apresentar graficamente a linguagem oral. Começa a relacionar o que escreve com as sílabas das palavras faladas que deseja representar. Com o desenvolvimento até aqui adquirido, ela utiliza-se das letras para representar o respectivo som. E é adentrando no processo silábico que a criança passa a conviver com esses 2 tipos de convivência, a gráfica e o som, vivenciando um conflito, já que é capaz de perceber que há uma representação gráfica que se corresponde a cada som. Então, aí nesse nível, a criança ela escuta a palavra, ela pensa e ela já sabe que tem como ela representar aquela palavra, que é através da junção das letras para formar as sílabas. Então, ela já consegue pensar no som daquela letrinha, quais letras ela vai utilizar, e ela vai tentando montar, tentando escrever, representar aquela palavra que ela escutou, que ela vai falou. A criança evolui com suas tentativas e reformulações para o nível alfabético, que se firma com uma percepção entre a grafia e o som. Ela já consegue aceitar que é composta de letras que devem ser representadas distintamente, tomando-se capaz de perceber outras características da comunicação gráfica, como as diferenças entre letras, sílabas, palavras e frases. Reconhece-se ainda que a leitura e a escrita já não podem ser encaradas como identificação de palavras, mas sim um processo de aquisição de um novo código que passará a perdurar até a fase adulta. É nesse sentido que aprender a ler e a escrever implica a constante construção de significado dessas atividades. Contudo, a escrita é fundamental na transformação da fala, a qual tem grande influência sobre a escrita. As relações que se estabelecem entre a leitura e a escrita são importantes para o papel do leitor e do escritor. Cumpre-se assinalar que não se deve ensinar a escrever com codificação de sons em letras, mas é preciso oferecer aos alunos várias oportunidades de aprenderem com situações semelhantes às que caracterizam fora da escola. Para aprender a escrever, é necessário ter acesso a diversos textos escritos, testemunhar a utilização que se faz da escrita em diferentes circunstâncias, deparar-se com as reais situações que a escrita coloca a quem se propõe produzi-la, acatando sempre a ajuda de quem já sabe escrever. Conclui-se, então, que o tratamento que se dá à escrita na escola não deve inibir as crianças ou afastá-los do que pretendem. Ao contrário, é preciso estimulá-los e aproximá-los a ela. Principalmente, isso deve acontecer quando a criança inicia o processo de alfabetização. Afinal, esse é o início do caminho que deverão trilhar para se transformarem em cidadãos da cultura escrita. Observa-se que algumas escolas apresentam cenas rotineiras, ler para preencher ficha de leitura,
para responder a questões propostas pelo professor ou ainda aprender gramática. Tornam a tarefa desinteressante e desestimulante para o aluno e até mesmo para o professor. E tais cenas ainda acontecem em muitas escolas, assim como a escolha pelo professor dos livros que os alunos devem ler. Então aqui entra aquela questão de deixar meio que os alunos escolham, né? Ali, igual quando fala que a escolha do professor, os livros que os alunos vão ler. Assim eles já vão ficar meio cansados já só de não terem a oportunidade de escolher, né? Então, a escrita também você tem que inovar, né? Não só passar assim, eu vou passar tal atividade para o aluno copiar e responder. Eles não querem isso. Talvez você tem que achar uma atividade diferente também para estimular essa escrita, né? Que fica muito cansativa para os alunos. Manter sempre a mesma rotina, todo dia a mesma coisa, é cansativo tanto para o aluno quanto para o professor. Repetir as mesmas atividades. É preciso buscar novas metodologias para se trabalhar dentro da sala. Buscar sair da rotina, né? Buscar o novo, o diferente. Porque quando a gente faz isso, é interessante para eles, saiu da rotina deles, então já vai chamar, opa, tá diferente, não tá igual ontem. O que será que o professor preparou, né? Então, chama a atenção, desperta o interesse. E talvez sair um pouco também da própria sala de aula, né? Talvez levar em um lugar diferente e pedir para eles escreverem o que eles estão vendo de novo naquela paisagem, né? Relatar o que aconteceu naquele dia que eles saíram, né, fora da sala, e passar umas novas atividades para eles, né? Porque criança é assim, elas cansam rápido, na verdade, né? Aí se você começa a passar todo dia a mesma coisa, é claro que fica chato, né? Aquela rotina cansa, né? E o que a gente percebe é que realmente é preciso sim desemparedar as crianças da sala de aula, porque se for olhar, a criança ela já passa a maior parte do tempo dela dentro de casa, emparedada, ou tá dentro do quarto, ou tá na sala, ou tá na cozinha com a mãe, que hoje em dia, para quem mora, principalmente em cidade grande, em condomínio, é complicado a criança sair de dentro de casa, porque corre o risco de um assalto, um atropelamento, é perigoso, então quando ela vai para a escola, o professor deve sim oportunizar esse desemparedamento da criança, que ali ela vai ter a liberdade, ela vai estar interagindo com os colegas e vai estar buscando novas formas do seu desenvolvimento tanto cognitivo e racional. Então, é muito importante isso, não deixar a criança só fechada, só emparedada. Porque a criança já vai pra escola porque ela quer algo diferente, né? Porque se for pra ficar só sentado numa cadeira, ela pode ficar sentada lá no sofá dela e ela já vai em busca desse novo, ela já vai com aquela vontade de aprender alguma coisa nova, né? Aí o que tem que pensar é usar a imaginação, né? Levar coisas diferentes também, né? Talvez uma leitura diferente, levar outra pessoa ou fazer uma encenação de uma história ali, né, para que eles possam se sentir motivados, né? Porque se for para levar todo dia aquela história que ele já foi contado tipo semana passada, levar de volta, eles já vão saber, eles já não vão nem parar, na verdade, de prestar muita atenção naquela história, né? Voltando a falar das fases, do pré-silábico, do silábico, do alfabético, o professor precisa ficar atento aos alunos que ele tem, porque em uma sala de aula você não vai ter todos os alunos só na fase silábica ou só no pré-silábico. Ali tem diferentes fases. 2, 3 está no pré-silábico, um já está lá mais adiantado, está lá no alfabético. Então o professor precisa ficar atento a isso, oferecer realmente atividades para aquele nível que o aluno está, porque de nada vai adiantar eu dar uma atividade de um aluno que está no alfabético para um aluno que está lá no pré-silábico. Então não tem lógica isso. Então é preciso
observar, fazer uma sondagem bem feita, com tempo, observar bem, fazer anotações, para que realmente o professor sente e pense na individualidade de cada caso, de cada aluno. E se for preciso mudar, né, a rotina ali, as atividades, o plano de ação, né, fazer isso observando, né, os alunos que estão nessas fases. Pensar de acordo com a realidade que ele tem. Porque senão eles ficam meio que perdidos também, né? Porque dá uma atividade que é muito fácil para um que já tá avançado e dá uma atividade muito difícil para um que tá um pouco menos, né? Então um pouquinho mais atrasado, então daí fica complicado trabalhar. A criança vê que é muito difícil, não consegue, ela fica desmotivada. Ela percebe que o coleguinha dela fez com facilidade, mas ela não está conseguindo, então é preciso observar realmente cada caso em específico. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, gente, e até o próximo. Até o próximo.